Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da Jornada Jejum Intermitente, onde trabalharemos todos os protocolos mais utilizados relacionados à utilização dessa estratégia e também o embasamento científico, tá? Então, vamos conosco. Então, tá aqui, aula dia 5/4, protocolos utilizados na atualidade e as evidências científicas. Então, quando a gente fala em protocolos e evidências em humanos, os mais utilizados são os do dia alternado, os do dia inteiro ou por tempo limitado, certo? Ou seja, você vai alimentar o seu paciente com restrição de tempo. Eu coloquei aqui um protocolo, um exemplo de protocolo de 16/8, para que você entenda do que a gente vai falar. Então, seria da seguinte forma: o paciente ele comeria das 12 horas às 8, das 8 da noite ele já entrava em jejum, dormiria às 10h30 e aí ele entraria em sono, acordaria aí em torno de 7h30 e ficaria até o meio-dia sem se alimentar. Nesse protocolo aqui, ou seja, seria aí um horário de 16 horas não alimentado, por isso que é 16, e 8 horas de alimentado. Aqui eu cito o exemplo de um modelo ou um protocolo de jejum intermitente com 2 refeições. A literatura recomenda que a gente utilize pelo menos 3 refeições para que a gente consiga equilibrar a oferta de nutrientes. Lembrando, o período de jejum ele traz muitos benefícios, mas é importante que você tenha um período estratégico de alimentar o seu paciente, tá? E muitas vezes esse período estratégico vai de encontro com o ciclo circadiano dele, tá? Então você precisa trabalhar o conhecimento do seu paciente. Mas vamos aqui conhecer todos os protocolos que são, na verdade, defendidos em estudos científicos porque têm embasamento de bons resultados. E a partir desse conhecimento, você escolhe o melhor protocolo de acordo com o hábito do seu paciente. Então, vamos lá. As principais estratégias, eu coloquei jejum em dias alternados, é o que vocês vão encontrar nos estudos, jejum do dia inteiro, jejum por tempo limitado. Aí pode ser 16/8, como nós acabamos de ver, ou pode ser 20/4. Quando eu falo em jejum em dias alternados, eu coloquei, por exemplo, 7 dias da semana, para que você entenda e tenha essa tabelinha em casa. Então, por exemplo, nós temos no primeiro dia o ad libidum, né? Ou seria a ingestão livre, ou ad libidum, né? E aí, essa é a expressão utilizada para a ingestão livre. Quando a gente fala livre, seria aquela que você prescreveu, né? Então, no primeiro dia, eu teria essa ingestão livre. No dia 2, eu teria a oferta do plano alimentar com redução de 25% das quilocalorias nesse dia. No dia 3, o dia livre, né, a ingestão livre. No dia 4, o jejum, né, sendo aí, acontecendo, e aí eu teria uma restrição de 25%. No dia 6, o dia era livre, ingestão. No dia 5, no dia 6, seria 25% a menos. E no dia 7, a ingestão recomendada por você. Então, nesses dias alternados, seria o quê? Você trabalharia um protocolo de déficit calórico, nesse que a gente chama de ad libidum, certo? E nos dias alternados, você trabalharia o jejum intermitente. Aí o horário você iria estabelecer. E a restrição para esses dias seria em torno de 25%, tá? Do VET. Quando eu penso no jejum do dia inteiro, o que a literatura recomenda como resultados benéficos, tá? Para os seus pacientes. Então, no dia 1 e no dia 4, por exemplo, esse paciente realizaria as 24 horas de jejum. Ou seja, ele se prepararia para passar o dia inteiro sem se alimentar. Tá? Mas como que a literatura recomenda isso? Que seja no máximo 3 vezes por semana, tá? Lembrando que os maiores equilíbrios metabólicos com benefícios foram encontrados quando eles são realizados 2 vezes por semana. O restante entra na teoria ad libidum, né? E dessa forma você iria trabalhar o déficit calórico. Ou seja, não quer dizer que nos dias em que a pessoa não tem jejum, ela ingere normalmente, não. Ela vai ingerir aí um planejamento alimentar preparado por você com déficit calórico. E aí você lembra lá da teoria que é em torno de 500 a 1.000 quilocalorias, não é isso? Ok, isso que a literatura recomenda para a gente promover o déficit calórico de forma efetiva, tá? E aí, esse seria o jejum do dia inteiro. Por isso que é 5/2, ou seja, a cada 5 dias, 2 eu faço jejum, e aí eu fecho os 7 dias, tá? O terceiro protocolo seria jejum por tempo limitado, né? E aí eu teria esse protocolo de 16/8 que eu citei no slide anterior, ou teria um protocolo, por exemplo, de 20/4, certo? E aí como que funcionaria? Eu teria, por exemplo, de 16 a 20 horas de jejum no dia 1,
de 16 a 20 horas de jejum no dia 2, eu já tenho todos os dias aí o jejum, que ele é por tempo limitado, e aí eu teria o horário de alimentação, que seria de 4 a 8 horas. Eu queria escolher, se eu quero um protocolo de 16 por 8, seria 16 horas em jejum e 8 horas alimentando. Se eu quero 20 por 4, seria 20 horas em jejum e 4 horas alimentando. Lembrando que isso acontece todos os dias. Só que esse tempo é um tempo limitado, ou seja, eu escolho esse tempo de 16 horas ou eu escolho esse tempo de 20 horas. Espero que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido, a gente pode interagir aqui no grupo Comunidade Nutri de Sucesso. Tá bem? Ok. E aí vamos para maiores particularidades relacionadas ao jejum em dias alternados. Então, ele consiste na prática de um dia de jejum em que os indivíduos consomem 25% ou menos da necessidade de energia. Lembram disso? Eu falei que vai ter um dia, como eles são dias alternados, em um dia ele não vai ter nenhum horário de jejum, certo? Mas é um plano alimentar de déficit calórico. No segundo dia, ele vai ter um período de jejum. Eu não sei qual você vai escolher. Mas o que conta é que, além desse período de jejum que você vai escolher, ele vai ter aí uma redução da ingestão de energia de em torno de 25%. Tá? Então, você vai alternando os dias de consumo. Então, quando eu falo ad libitum, o ad libitum, né, é uma expressão latina que significa à vontade, lembrando que esse à vontade é aquele plano alimentar prescrito por você. Tá? Resultados. Eu teria aí aumento da perda de peso, redução do percentual de gordura, um perfil lipídico reduzido, então eu tenho um melhor controle do colesterol total e LDL, eu tenho um aumento do HDL, isso é muito bom, né? Eu tenho redução do risco de doenças cardiovasculares e tenho melhora na sensibilidade à insulina. Tudo isso quando eu faço esse jejum em dias alternados, tá? Maravilha. A segunda estratégia seria jejum do dia inteiro. Lembra que eu falei que seria em torno de 2 dias de jejum na semana, o dia inteiro e 5 dias alimentados. Lembrando que os 5 dias alimentados eu tenho aí o déficit calórico sendo implementado, tá? E aí, quais seriam os melhores resultados observados em estudos científicos? Eu tenho perda de peso presente, eu tenho redução de marcadores inflamatórios, no caso a PCR e fator de necrose tumoral alfa, tá? Inclusive, para doenças de cancro, tem inúmeros artigos científicos mostrando melhora para esse período de jejum. Aumento da ocorrência de hiperfagia em alguns pacientes. Uau! E a gente viu isso lá na fisiologia. Que o que acontece é que muitas vezes eu tenho um paciente que não vai se adaptar a um dia inteiro de jejum. Nele vai ocasionar os benefícios, mas eu vou gerar uma hiperfagia, porque eu vou promover o aumento aí dos hormônios que promovem a necessidade ou o desejo de ingestão alimentar. E por isso é tão importante você conhecer o perfil do seu paciente, tá? Então a gente trabalha o quê? Com as estratégias assertivas de forma individualizada. E lembrando que nessa semana nós teremos 2 dias de caso clínico para que a gente possa entender como que é o cálculo das necessidades energéticas e como que eu divido isso durante o dia, para que fique mais claro, tá bom? E aí, ainda continuando sobre o jejum do dia inteiro, você pode fazer da seguinte forma: você vai prescrever o jantar, por exemplo, hoje, e a partir do horário de hoje você não prescreve mais nada até o horário do jantar do dia seguinte. Então, são 24 horas. Digamos, ele jantou às 8 horas, às 20, né? Da noite de hoje. Então, quando vai ser sua prescrição da próxima refeição? Às 20 horas da noite do dia seguinte, tá? As desvantagens. Eu acabei de falar das vantagens, porque existe sim a questão da redução inflamatória, até falei do cancro, né? Que na verdade, os estudos eles sempre demonstram excelentes resultados para essa estratégia. Então, quando eu falo de marcadores inflamatórios, doenças autoimunes, elas têm aí um efeito positivo com essa estratégia. Mas quando eu falo de efeito negativo, seria a baixa adesão da grande maioria das pessoas, porque é muito difícil passar o dia inteiro de jejum, tá? Então, sem resultados diferenciados para as outras patologias, né? Então, se eu tenho, na verdade, aquela redução do peso, eu tenho a melhora dos perfis de colesterol, eu vou ter aqui, tá? Tudo isso. Mas se eu consigo isso com 12 ou 16 horas de jejum, por que eu vou ficar o dia inteiro sem me alimentar, né? Então, isso é muito penoso. Então, é só para trabalhar aí esse raciocínio. Outro, eu tenho maior ocorrência de efeitos adversos, como cefaleia, fraqueza e tontura. Por quê? Porque o meu corpo precisa se adaptar a essa demanda energética. Então, ele vai entrar em cetose. Então, eu vou queimar toda a minha energia, né? E vou utilizar os lipídios, né? Então, eu vou oxidar meus lipídios, a partir deles vão gerar corpos cetônicos. É assim que ocorre. Então, no início é muito difícil, né? A gente até falou disso lá na fisiologia, na aula de ontem, tá? Então, se você não assistiu, volta lá na aula para assistir.
Então, o que eu posso, por exemplo, liberar para um paciente quando a gente pensa assim, ele vai passar o dia inteiro sem se alimentar, ele não vai comer nada, no zero. Não é assim que funciona. A gente vai ter uma aula ainda estratégica, né, que é só sobre essa questão alimentar, mas a gente precisa antecipar esse assunto hoje para que você entenda dentro do protocolo como que funciona. Então, eu tenho, por exemplo, eu posso ofertar o quê? Eu posso ofertar água, café sem açúcar, tá? Chá sem açúcar, né? Bebidas não calóricas estão liberadas, mas nada de alimento sólido. Tá? Então, eu não posso ofertar nada que tenha glicose e nenhum alimento sólido. Por quê? Porque se eu tenho um macronutriente presente ali, eu vou alimentar o corpo. Então, eu saio do jejum, tá? Então, fiquem ligados nessa questão. A terceira estratégia seria o jejum por tempo limitado. Né? Então, ele envolve uma rotina de alimentação diária em que, em determinado período de horas, é designado como janela de jejum. E as horas restantes, a gente diz que seria as recomendadas ou liberadas para que ele continue alimentando, ou seja, que ele mantenha o hábito alimentar. Quando eu trabalho de resultados, quando eu vou em busca de resultados metabólicos listados a nível de estudos científicos, eu vou ter diminuição da glicemia, melhora na sensibilidade à insulina, elevação significativa da lipólise e oxidação lipídica e elevação moderada. Então, tem um menor elevação aí da moderada da proteólise, ou seja, quebra de proteína ela é menor, né? E quebra de oxidação proteica. Então, eu vou ter mesmo maior quebra da utilização de testar de pulso. Olha que interessante. Quando eu penso numa estratégia para um paciente, por exemplo, que tem risco de um diabetes tipo 2, né? Então ele tem uma resistência à insulina, né? Ele não consegue emagrecer, ele tem alteração hormonal e metabólica. O jejum por tempo limitado, todos os dias, ele é bastante benéfico. Ele se enquadra exatamente aí, porque o primeiro benefício que eu começo a observar no meu paciente é a diminuição da glicemia e com isso a melhora da sensibilidade à insulina. Então, ataque de compulsão alimentar, né, glicemia alterada. Então, eu já vou pensar em quem? Em jejum por tempo limitado. Então, fiquem atentos nos benefícios listados a nível de estudos científicos, de resultados científicos, para que você consiga aí trabalhar a melhor estratégia para a alteração metabólica do seu paciente. Tá, gente? Ok. Continuando. Dentro da janela de alimentação, eu planejo a oferta de 2 a 3 refeições ou até mais. Lembra que eu falei lá no início da aula? O que a literatura recomenda? Que você realize em torno de 3 refeições. Quando eu tenho 3 refeições mínimas estabelecidas naquele intervalo de alimentação, eu tenho melhor capacidade de ofertar todos os nutrientes. Por quê? Porque o jejum intermitente ele é interessante quando eu consigo ofertar os nutrientes no período de alimentação. Porque se eu não consigo, esse paciente vai entrar em quê? Em déficit. E aí, quando eu falo em déficit, não é aquele déficit energético de queima de gordura. Isso vai acontecer sim, mas ele vai entrar em déficit de quê? De metabolismo de nutrientes. Então, ele vai ter necessidades, deficiências nutricionais e metabólicas. E é o que a gente não quer. O que a gente quer, na verdade, é uma longevidade, é uma redução do colesterol ruim, é uma melhora na esteatose hepática, é uma melhora na resistência à insulina, é uma redução da glicemia. Então, esses são os resultados que a gente espera. Tem muitos pacientes que procuram jejum intermitente sem ter nenhuma dessas alterações. Por quê? Só porque sabe-se também que o jejum intermitente é uma estratégia para aumento da massa magra e queima de gordura. Então, muitas vezes, por uma estratégia estética, ela é utilizada, e ela é utilizada de forma benéfica. O que precisa ocorrer é que eu preciso ter a oferta adequada de nutrientes, tá? Então, os cálculos eles precisam estar muito assertivos aí, né? Então, para seguir esse método, basta utilizar o jantar como última refeição e pular o café da manhã. Olha que interessante. Essa é uma estratégia que eu utilizo muito no consultório. Então, o que acontece? Quando a gente tem um bom sono, se o seu paciente ele tem um sono reparador, uma das coisas que ocorre ali é o aumento do GH durante a noite. E o GH, ele promove o aumento da massa muscular. Uau, que interessante. Eu também promovo, se eu tenho um sono reparador, a queima, ou seja, eu tenho oxidação de gordura no período noturno. Uau, que interessante. E imagine que eu estou numa estratégia que estimula tudo isso, que potencializa esse efeito. Então, o que eu faço? Eu geralmente utilizo o período da noite, dentro dessa estratégia do intervalo do jejum. Vamos para um exemplo de 10 a 12 horas. É um período confortável para a grande maioria das pessoas aderirem e terem os resultados, tá? Então, como que eu faço? Então, a pessoa, ela tem aí o café, o jantar, por exemplo, às 20 horas, e a primeira refeição do dia, né, para que forme 12 horas, seriam aí às 8 da manhã, ou às 10 da manhã, se eu quero
14 horas, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse intervalo. E aí, eu gosto muito de falar também nas minhas lives sobre a importância de um jantar estratégico e um café da manhã estratégico para queima de gordura corporal. Então, eu utilizo essa primeira refeição do dia como um café da manhã, tá, gente? E aí, eu utilizo todas as estratégias alimentares para continuar essa queima de gordura, ou seja, eu não breco aí o resultado que ele teve à noite. Então, ele continua oxidando lipídios mesmo após a ingestão alimentar. Isso é muito interessante. Então, é uma das estratégias de melhor adesão a nível de consultório, se vocês forem me perguntar sobre a questão da experiência, né? E também de excelentes resultados, tá? Lembrando que, assim como a estratégia low carb, a estratégia de jejum intermitente, quando ela é feita de forma bem elaborada e bem distribuída, o paciente ele leva para a vida. Por quê? Porque não é algo penoso, não é algo que ele esteja se punindo, mas sim é algo que ele esteja promovendo aí melhora da resistência corporal, redução da fadiga, melhora dos índices bioquímicos, né? E isso gera aí aquela satisfação e o desejo da continuidade desse processo. Tá? Então, pessoas que acordam com fome costumam apresentar maiores dificuldades na adesão. Mas essa adaptação ela ocorre dentro de 7 dias. Lembra que a gente mostrou também isso na aula passada? Mais uma vez, se não assistiu, corre lá. Então, a gente mostrou o quê? Que até o 5º dia é normal que o nosso corpo ele esteja mais travado para essa estratégia, assim como para qualquer outra, até ele se adaptar. Tá? Então, você espera esse período de adaptação, você explica ao paciente todas aí os acontecimentos que podem intervir, né? E a partir disso você vai trabalhar com ele, acompanhá-lo nesse processo. E aí, lembrando que, digamos, você prescreve um planejamento alimentar de um café estratégico às 10 da manhã, mas imagine que às 8, na hora que ele acorda, você pode colocar um café sem açúcar, seguido de um chá com uma hora depois, até para que ele espere aí o horário das 10. Tá? Então, como eu disse, é algo estratégico e algo bem, bem tranquilo de fazer. Então, tem uma boa adesão aí o jejum por tempo limitado, tá? Continuando, ele é recomendado a ingestão de água, de café, qualquer outra bebida não calórica durante esse período de jejum, que vai ajudar a reduzir aí os índices de fome. Já havia falado sobre isso, era só para que ficasse aqui registrado para vocês. Ok. E aí, a utilização de suplementos é uma pergunta muito comum nos grupos de emagrecimento. Então, quando eles estão em jejum intermitente, eles perguntam: eu posso tomar suplemento, tipo a creatina, vai lá, a glutamina, né? Quem deles não me tira do jejum? Então, recentemente, estudos científicos relataram que a glutamina, de forma isolada, até 5 gramas por dia, não reduz o efeito metabólico do jejum intermitente. Porém, isso são estudos novos, tá? Mas esse resultado já saiu. Se você começar a procurar, você já vai encontrar. E quando eu volto a esse tema sobre utilização de suplementos, é imprescindível que o seu paciente faça uma boa refeição nas janelas. O que é janela? A janela de alimentação é aquele intervalo que você alimenta. A gente chama janela metabólica de alimentação, tá? É importante o valor nutricional dos alimentos e o controle das calorias. Lembra que eu falei no slide anterior? O que eu disse? Que aqui, quando você trabalha o jejum intermitente, não é de qualquer forma. Então, no momento, se você for utilizar os dias intercalados, no dia que ele não vai ter jejum, ele vai ter uma dieta de déficit calórico. No dia que ele vai ter um jejum, você vai reduzir em torno de 25 até 30%. Mas a literatura vai te ofertar aí benefícios para 30%, por exemplo, de redução do VET diário. Então, eu preciso ter esse valor estipulado, eu preciso ter esse valor calórico aí, tá? Por refeição. Por isso que eu gosto de trabalhar a teoria e a prática e vou mostrar os casos clínicos para vocês com cálculo de calorias. Tá? Porque a gente, às vezes, trabalha um estudo orientado, eu gosto muito de trabalhar estudo de caso clínico orientado, onde eu não trabalho cálculo de calorias, eu gosto de trabalhar a fundamentação teórica, porque os pacientes, eles mudam, o importante é você saber o que você vai usar, e não o cálculo. Mas aqui, como são estratégias de redução de calorias, é muito importante que a gente mostre aqui como que é feito o cálculo, tá? Como que eu imagino essa distribuição durante o dia. Nem digo a fórmula para o cálculo, mas eu digo como que eu realizo a distribuição durante os horários de alimentação, tá? Então, se você tem curiosidade, né? Se você quer maior segurança nesse conteúdo, você não pode perder aí nem a quinta e nem a sexta, que ele é estrategicamente para isso. Amanhã a gente vai ver o quê? Os alimentos que são recomendados para você tirar essa pessoa do jejum, ou seja, para que ele, apesar de alimentado, ele continue tendo uma excelente queima de calorias. Quais são as estratégias que eu utilizo com o paciente para que ele se mantenha com a oxidação lipídica elevada? É um tema muito interessante, muita gente gosta de saber. Então, se você também deseja saber sobre esse assunto, você não pode perder aí a nossa aula de amanhã, tá? Então,
Voltando aqui, os suplementos alimentares, eles são de grande ajuda no jejum intermitente, tanto por completar uma necessidade nutricional, quanto pela praticidade, tá? Então, o uso de multivitaminas e minerais, tipo chá verde, fibras, são recomendados durante o jejum. Cuidado, quando eu tenho isso em cápsula, tá? De forma isolada, não ofertar alimento sólido. E aí eu não geraria uma alimentação, tipo carboidrato, lipídio, proteínas, tem bastante cuidado, tá bom? Com essa questão. Ok. Quando se fala de várias estratégias. Ah, não lembrei de falar para vocês. Eu falei da glutamina, 5 gramas. Ainda é controverso, mas vocês vão encontrar. Outro resultado que está em alta no questionamento se tira ou não do jejum é uma colher de café de TCM, ou seja, é do óleo de coco. Tá? Então, quando ele é colocado no café, os estudos indicam que também não promove um aumento metabólico para retirar do jejum. Mas, gente, a nutrição, essa questão do jejum intermitente é nova, então a nutrição ela se conflita muito. Então, não estou falando verdades, eu estou falando estudos científicos que se levantaram, né, e estão sendo utilizados por base agora. Mas a gente precisa esperar mais estudos. Mas esses dois você vão encontrar: as 5 gramas de glutamina e uma colher de café ou de chá, que eles chamam, né? Mas você vai encontrar mesmo de café. De TCM, ou seja, óleo de coco, e então eles informam, os estudos informam que isso não retira o corpo do estado de jejum. Ou seja, como é que a gente sabe isso, prof? Porque eles medem a cetose. Então, esse nível de cetose não cai. Porque quando a cetose está em alta, quando tem uma quantidade de corpos cetônicos elevados na corrente sanguínea, significa que eu continuo queimando, oxidando meu lipídio de reserva. Tá? Então, o que eu faço? Eu alimento esse paciente com, por exemplo, 5 gramas de glutamina e eu vou fazendo os exames, os testes a nível sanguíneo, né? Isso, vou coletando. E a partir daí eu vou observando a quantidade de corpos cetônicos. Se esses corpos cetônicos reduzem, significa que eu estou ofertando um nutriente e o meu corpo já está utilizando aquele nutriente. Então, isso quebraria o jejum. Então, quando eu falo nesses dois itens, é porque, apesar da implementação deles, quando ia fazer o exame sanguíneo, os corpos cetônicos continuavam elevados, tá? Mas, como eu falei, isso não é lei, tá? Isso ainda não está sendo utilizado como base, ele está sendo utilizado, ele até é utilizado como base, mas não é utilizado como verdade única. Eu quero que isso fique bem claro, tá bom? Eu não podia deixar de citar aí o TCM. Então, voltando, quando se fala de várias estratégias de jejum, os efeitos mais relevantes, né, que se lhe atribuem sobre o envelhecimento e doenças são as mudanças dos níveis do fator de transformação do crescimento. Meu Deus, voltando. O que, quando eu falo de estratégia de jejum intermitente, o que gera a maior vantagem, o efeito, tipo assim, causa-benefício, né? Seria essa mudança no IGF-1, a mudança aí na glicose, a mudança na utilização da insulina. O IGF-1 é aí um fator de transformação do crescimento. Então, quando ele é estimulado, eu tenho crescimento e diferenciação celular. Por exemplo, quando eu trabalho aí uma das respostas metabólicas para o aumento da massa magra, eu tenho aí, por exemplo, o exercício sendo realizado, eu tenho a lesão das fibras musculares, e com essa lesão eu tenho esse fator intrínseco, esse IGF-1, esse fator de transformação. Né? E aí eu tenho o quê? O estímulo dessa via para gerar hipertrofia. Então, é como se fosse uma inflamação que ocorre, eu resolvo esse problema e gero uma diferenciação celular para adaptar o meu corpo para essa realidade. Tá? Então, isso tem se mostrado positivo, né? Essa adaptação metabólica para resolver uma determinada situação. A outra já até citei, que seria o melhor controle glicêmico e menor resistência à insulina. E metabolicamente, isso é maravilhoso, porque eu reduzo as doenças crônicas não transmissíveis, né? Reduz doenças cardiovasculares, processos inflamatórios, reduz a gordura abdominal. Então, isso é muito bom. Eu melhoro a sinalização hormonal. Então, é tudo que a gente quer. Então, como eu pensei em trabalhar tanto os protocolos hoje como as evidências científicas, eu coloquei bem curto para não ficar cansativo, mas eu trouxe algumas das principais hipóteses científicas que têm sido propostas para explicar esses processos orgânicos, tá? Relacionados aos benefícios do jejum intermitente. Então, a primeira seria resistência ao estresse. O que a gente sabe? Que quando eu tenho um nível crônico de estresse, eu sou exposta a isso, se eu durmo mal, meu trabalho é muito cansativo, né? Eu tenho esse nível de estresse sendo elevado, então eu tenho o quê? Na verdade, um aumento do cortisol, um aumento da produção de radicais livres, e aí uma maior ocorrência, por exemplo, de câncer, envelhecimento celular precoce, né? E distúrbios metabólicos. Então, o que a literatura fala? Ela fala o quê? Que quando eu tenho um paciente em um protocolo de jejum intermitente, eu tenho redução desse estresse metabólico, como se meu corpo ficasse mais resistente à ocorrência do estresse.
tá? Então, o jejum ele causa um aumento na resistência ao estresse, que permite que as células se tornem mais resistentes aos danos metabólicos e oxidativos, ou seja, eu tenho menor danos metabólicos ocorrendo, porque eu estou em processo de jejum intermitente. Isso é muito interessante. Então, se eu tenho, por exemplo, alguém que ela tem um risco de doenças crônicas não transmissíveis muito alta, né? Se na família dela tem diabetes, tem doença cardiovascular, obesidade, então seria uma paciente excelente para entrar no protocolo de jejum intermitente, tá? Ok. Um segundo seria o estresse oxidativo, que tem tudo a ver com o aumento do cortisol, porque o cortisol leva ao estresse oxidativo, então por isso que um linka no outro. Então eu vou ter menor produção de radicais livres produzidos na mitocôndria e com isso eu vou reduzir o dano celular. Então o primeiro está ligado com o segundo. E o terceiro, bastante interessante, seria essa adaptação à escassez. Ou seja, o jejum ele leva à reprogramação metabólica. Isso é muito interessante, tá? A nível de núcleo celular. Então, ele retarda processos metabólicos envolvidos na inflamação. Então, por isso que eu falo, eu vou ter o quê? Em resumo, eu vou ter menor danos oxidativos, porque eu vou ter células mais resistentes à ocorrência desse dano, e eu vou ter uma menor inflamação. Então, eu vou ter o quê? Uma melhor atuação hormonal e metabólica. Então, por isso eu consigo emagrecer com maior facilidade, eu consigo oxidar maior quantidade de lipídios e eu consigo trabalhar a melhor resposta hormonal. Então, eu tenho o quê? Melhor funcionamento da tireoide, melhor sono, redução da liberação do cortisol, tá? Controle da glicemia, gente. São muitos benefícios associados. E por esse motivo, o jejum intermitente é indiscutível a promoção da longevidade quando eu tenho a utilização dessa estratégia pelo paciente, tá? Então, eu queria trabalhar isso, vocês vão ver isso na literatura, não tem como fugir. Essas são as hipóteses científicas propostas para promover os efeitos que a gente acabou de dizer. Então, tipo assim, da onde que vem a afirmação de que o jejum intermitente ele é positivo? Destas afirmações, desse mecanismo metabólico que a gente acabou de citar, tá? E aí eu só cito um artigo que eu acho muito interessante para a gente fechar com chave de ouro. Essa aula de hoje é mais curta, é em torno de meia hora mesmo, tá? Para a gente trabalhar só os protocolos e as evidências. Amanhã a gente trabalha o planejamento alimentar e nos 2 dias seguintes só caso clínico. Então eu vou associar os conhecimentos que a gente obteve na fisiologia, os tipos de protocolo que eu posso utilizar, quais são os alimentos recomendados e a partir daí o que eu vou fazer com essas informações, eu vou gerar aí o planejamento alimentar. Então, eu vou citar aí os efeitos de um protocolo de jejum de dias alternados, tá? Gente, aquele jejum de todo dia também é benéfico. Eu só coloquei um aqui que é bastante conhecido esse resultado, tá? Então, o significa o quê? Que se eu tenho aí, por exemplo, os efeitos em um paciente com obesidade, com hiperglicemia, com resistência à insulina, inflamação, esteatose hepática, isso foi feito em modelos animais, tá? Então, eu tive bons resultados para tudo isso. Então, como que o estudo foi feito? Né? Então, eu teria 30 ratos divididos em 3 grupos, onde o primeiro recebeu uma dieta padrão, com déficit calórico, o segundo, uma dieta rica em gordura ad libitum, né? Ad libitum, tá? Eu sempre falo libitum, porque vem de libido, mas é ad libitum, tá? E aí, nesse caso, o que acontece? Esse ad libitum aí significa que não é à vontade, não, tá? Eu estou prescrevendo um plano alimentar com déficit calórico. E o terceiro, uma dieta rica em gordura, mas eu tenho um jejum em dias alternados. Uau! Né? E como que eu faço? Né? Então, ao final de um ano, foi muito tempo, observou-se o quê? Que os níveis de glicemia de jejum, olha que interessante, de resistência à insulina, de melhora na esteatose hepática, foram melhores em ratos que foram aí não submetidos a uma dieta intermitente. Olha que interessante, né? Na verdade, foi reduzida tudo quando eu comparei com ratos que não tinham jejum. Então, toda vez que eu aplico o jejum, eu tenho um melhor resultado. E isso é fantástico. Então, significa dizer o quê? Que se eu não fizer o jejum intermitente, eu não vou resolver a glicemia? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que toda vez que eu coloco o jejum intermitente, e olha que eu falei que um dos mais utilizados e mais fáceis de a gente obter resultado é o de todo dia, né? Que a gente chama de controle, com controle de tempo, com limite de tempo. Mas o que quis trazer para vocês aqui é que esse de dias alternados também tem um efeito excelente. Então, quando você trabalha dia sim, dia não, então imagina que num dia tu vai trabalhar um déficit calórico aí de 500 a 1.000 quilocalorias. No dia seguinte, jejum intermitente, onde você reduz 25%, você reduz o tempo, você limita o tempo que o paciente vai comer e reduz em torno de 25% de calorias. Dia seguinte, a mesma coisa. Então, isso significa o quê? Que eu gero o melhor resultado de redução de gordura, de controle de glicemia, de redução da esteatose hepática, melhor resultado de resistência à insulina, tá? Menor inflamação. Lembra que a gente viu tudo isso? Então, é maravilhoso. O resultado do jejum intermitente, tanto em estudos científicos, como trabalhando a fisiologia dele, eles linkam. Nós não temos
evidências contraditórias, com resultados contraditórios. Não, os resultados, eles são totalmente direcionados aos benefícios do jejum intermitente. Então, que isso fique bem claro. Porém, eu preciso trabalhar aí o meu paciente. Será que essa é a estratégia especial para o meu paciente? Né? Então, se essa estratégia é uma estratégia, se essa estratégia é uma estratégia sofrida, né, uma estratégia que ele não vai conseguir levar para a vida, eu jamais usaria uma estratégia de intermitente temporária. Então, essas estratégias que a gente utiliza, tipo, a gente tem aí o low carb, o intermitente, então é bom você conhecer o paciente, conversar com ele, e a partir disso você conseguir elaborar para ele uma estratégia individualizada, aquela que não seja sofrida. Claro, é uma estratégia que vai exigir disciplina, mas não sofrimento, tá? Então, eu sempre gosto de trazer aí a memória, né, e aí o raciocínio nessa questão, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Então, dá uma olhadinha com calma nessa aula, com carinho, observem os protocolos, e aí eu me coloco à disposição, né, nós da equipe Desafios, nos colocamos à disposição aqui de vocês, para que, no caso de alguma interação no grupo, a gente esteja respondendo, tá? Aqui eu coloquei as referências bibliográficas, e aí a única que se assemelha à aula anterior seria a número 1, tá? Porque eu trabalhei os mecanismos celulares e moleculares aqui nessa aula, e os demais eu cito, no caso do 2, da segunda literatura, é exatamente aí o artigo científico que trabalha esse benefício de jejum em dias alternados, e ele destrincha aí de forma maravilhosa o que eu acabei de falar, de forma resumida, tá? Eu tenho mais duas referências que são uma de revisão, acerca do jejum intermitente, trabalhando os protocolos, e a segunda é quando ele trabalha a ingestão alimentar de forma restringida. Então, são 4 referências maravilhosas para quem deseja um aprofundamento nesse conteúdo. Então, a gente termina essa aula aqui, esperando que você esteja conosco amanhã. Então, um grande abraço para você e até a próxima, Nutri.